Bem, nós vamos, agora como dissemos, nós temos um modo diferente de palestra, ou aquilo que nós vamos fazer é um pouco diferente daquilo que seria expectável se calhar para vocês, o modo palestra, o modo... aquilo que nós vamos fazer é o género de entrevista. Então eu vou colocar algumas perguntas e o Manuel vai responder dentro daquilo que é o nosso tema. Existem argumentos que sustentem a existência de Deus. Para já, fazer um breve review àquilo que nós falámos, muito rápido, do quão bom é nós às vezes percebermos onde nós estamos. Porque nós nascemos, nós crescemos com o nosso ambiente, com pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma que nós e não nos apercebemos sequer de que já houve maneiras diferentes de pensar. Isso é muito bom para nós. Agora, dentro daquilo que nós falámos, a primeira pergunta é o género de transição, que é se ainda faz sentido nós, numa sociedade virada para a emoção, virada para este relativismo até em termos de argumentos, nós termos esta palestra, que é: existem argumentos que sustentem a existência de Deus. Exato. Então, nós vivemos numa época perigosa em termos políticos e, portanto, eu diria, em relação a essa pergunta, que nós não temos outra alternativa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vamos ter de nos habituar a dialogar a partir de perspectivas diferentes. E quando temos perspectivas diferentes, a única forma de entrarmos em diálogo é a partir da nossa racionalidade. Porque, reparem nisto, ainda há pouco tempo agora aconteceu aquele atentado nas Mesquitas, não é? Que muito provavelmente uma ação provoca uma contra-reação, não é? Na verdade, esta reação mais de extrema-direita é já uma reação, isto é, alguma violência dos setores mais extremados do islamismo estão agora a empurrar a extrema-direita também eles para reagirem desta forma, não é? E já sabemos o que vai acontecer. Mais dia ou menos dia vamos ouvir algum setor mais radical no meio islâmico a fazer mais algum disparate por causa do que aconteceu agora na Nova Zelândia, não é? Portanto, isto a escalada de violência gera sempre, não é? A violência gera sempre mais violência. Portanto, numa sociedade e numa aldeia global como a nossa, nós não temos outra alternativa senão dialogar. E a única coisa que temos em comum no diálogo é isto. É a nossa mona, é a nossa cabeça. Reparem, nós podemos dialogar e cada um de nós contar o nosso testemunho, não é? Eu acho assim. Conta a história da minha vida, não é? Eu acho assim, conta a história da tua vida. Mas se for só isso também não resolve o assunto. Porque cada um vai continuar na mesma. Certo? Se calhar eu enriqueci o outro pela minha história de vida, não é? Mas se eu não o enriqueci, ele fica na mesma. Imaginem dois bombistas ou pessoas que acham que podem recorrer à violência para lidar com o mundo atual, não é? Eles bem podem contar a sua perspectiva de vida um ao outro. Mas se eles não estiverem abertos, isto é, com ouvidos atentos e com a mente atenta a tentar perceber o outro, eles nunca vão largar a sua perspectiva. Portanto, eu diria que não há alternativa. Nós temos mesmo de usar a racionalidade. No mundo cada vez mais plural, nós temos de o fazer. Porque dialogar é usar a racionalidade. Não sei se seja só dialogar para... Eu agora falo, agora tu falas e ninguém se ouve. Isso não é... Isso é dialogar, mas é um dialogar sem, de facto, escutar o outro, sem usar a racionalidade, não é? Portanto, eu diria que nós não temos outra alternativa. O que quer dizer que no mundo plural, nós também temos que perceber se no diálogo que interagimos, que eu, agora coloco-me aqui enquanto cristão, no diálogo que eu interajo enquanto cristão com o não cristão, se de facto nós temos terreno em comum, para eu te explicar por que razão é que nós os dois, não sou só eu, que nós os dois, se calhar deveríamos acreditar que Deus existe. Não é? Porque se eu acho que não tem razões nenhumas e é apenas um arrepio na espinha que me deu, quer dizer, isso é pouco. Principalmente para uma cultura que precisa de interagir. Senão vamos ser surdos a falar uns com os outros. Vai ser um mundo de surdos, não é? Que só falam para se ouvir. Não é?
Portanto, acho que não há alternativa. Apesar da nossa cultura ter dado muita ênfase à emoção, nós vamos ter que dar um passo atrás. Porque isto não resolve o nosso problema da pluralidade hoje. Temos de estar preparados para o diálogo. Sim, e é exatamente nessa base que surge a pergunta que eu vou fazer. Nesta base de racionalismo, muito daquilo que nós ouvimos e prolifera é que a ciência desacreditou o cristianismo. Não é? Então, a pergunta é nesse sentido. Existem argumentos, ou o que é que a ciência tem dito acerca de Deus em si? Pois, isso faz sentido, porque é interessante que às vezes até são os próprios cristãos a acharem que fé e racionalidade estão em relação de oposição. Às vezes são os próprios cristãos que dizem isso. São os próprios cristãos que acham que elas são incompatíveis. E alguns até acham que isto é de tal modo incompatível que eu tenho que fazer uma escolha, ou a fé ou a ciência. Obviamente que eu acho que não. Eu e muitos outros achamos que não. Por razões muito simples. Mais de metade dos cientistas que fizeram a revolução científica, a partir do século XVII, mais de metade deles eram cristãos devotos. E a outra metade, que era um bocadinho menos de metade, não eram ateus, eram cristãos. Mas não dá para saber se eles eram cristãos devotos ou não. Como é que nós sabemos que esta mais de metade eram cristãos devotos? Porque temos acesso às cartas pessoais que eles escreviam aos seus amigos, aos seus familiares, etc. Volto a repetir, mais de metade dos cristãos que fizeram a revolução científica a partir do século XVII eram cristãos devotos. Portanto, alguma coisa está a ser mal contada nesta história, quando se diz que a ciência nos dá uma perspectiva contrária à fé. Alguma coisa está a ser mal contada. Porque pelo menos não seria essa a opinião dos primeiros grandes cientistas que operaram essa mesma revolução científica na Europa. Mesmo o famoso debate e a condenação que a Igreja Católica fez relativamente a Galileu, se vocês olharem, e que dá-se como uma espécie de paradigma da grande oposição entre ciência e fé, se vocês se vocês lerem o auto da condenação de Galileu, ler mesmo, não é? Vocês vão perceber, quer dizer, mais de 75% dos argumentos contra Galileu foram científicos, não foram religiosos. Porque naquele tempo considerava-se como ciência um livro de um famoso filósofo, que era Aristóteles, e o livro era a Física de Aristóteles, e basicamente a Física de Aristóteles foi uma obra que influenciou, e que naquela altura a Idade Média estava profundamente, a forma como a Idade Média olhava para o mundo estava profundamente influenciada por aquela obra, e foi com base na Física de Aristóteles que se condenou Galileu. Os argumentos religiosos estavam lá? Estavam, mas leem o auto da condenação de Galileu e vão ficar surpreendidos. Não é? A maior parte a larga, 2/3 dos argumentos são científicos. Isso era o que era considerado ciência naquela altura. Certo? Claro que a condenação à fogueira, isso já foi... à fogueira, quer dizer, era o que ele se habilitava se ele não tivesse renegado o que disse. Isso era, obviamente, um preceito religioso. Não é? Só para terem uma noção, de facto, Lutero também não concordou com Kepler, quando Kepler falou que... e defendeu também o sistema heliocêntrico, mas Kepler não foi condenado a nada. Há essa diferença, não é? Porque, obviamente, já estavam aqui duas formas também de se viver a fé na Europa. Enfim, uma que separava o Estado da Igreja e outra que não o separava. Não é? E hoje percebemos as enormes vantagens que há em separar o Estado da Igreja. Não é? Mais razões em relação à ciência. Já agora só para falar um bocadinho. Nós achamos que a ciência hoje não dá provas da fé porque aconteceu uma coisa recentemente, quer dizer, a coisa de 20 anos atrás. Durante muito tempo havia um setor dentro da ciência, o setor mais ateísta, que operava segundo uma certa forma de ver o mundo que era chamado o secularismo. O que é que isto quer dizer? A ideia de que, naturalmente, as pessoas vão ficar cada vez menos religiosas e, portanto, que, naturalmente, o mundo todo vai ficar cada vez menos religioso e, portanto, vai abandonar a crença em Deus. O problema é que as estatísticas dão-nos uma informação contrária. Isto é, a Europa está a ficar cada vez menos religiosa. Mas aquilo que se pensava que era um fenómeno mundial
Hoje, os sociólogos percebem que é um fenómeno estritamente europeu. Isto é, o mundo está a caminhar no sentido oposto ao da Europa. E de repente então houve um setor dentro da ciência que percebeu que o mundo não estava a ficar menos religioso, mas estava a ficar mais religioso. Então passaram, digamos assim, a ser mais militantes no seu ateísmo. Então muitas vezes as grandes vozes da ciência que nós ouvimos são de ateus militantes. Mas não quer dizer que eles sejam muitos. Quer dizer que eles são aqueles que mais fazem ouvir. São os mais ruidosos. Às vezes, numa grande sala, os que são mais ruidosos são aqueles que se ouvem, mas às vezes até são poucos. E aquilo que hoje é o entendimento geral da ciência, acerca da relação entre ciência e fé, ciência e religião, não é de que a ciência aponta no sentido contrário à fé. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A maior parte da ciência até aponta em sentido mais concreto. Sim, existe uma das coisas, eu creio que até mitos que surge na nossa cabeça, é que existe alguns argumentos inabaláveis na ciência que desacreditam do cristianismo ou que desacreditam até a existência do próprio Deus. Existe isso ou não? Na verdade, eu diria o oposto. Atualmente, a ciência desenvolveu-se num rumo de tal maneira que talvez nunca fosse tão fácil relacionar ciência com fé como em pleno século XXI. Eu vou-vos dar um exemplo. Desde o lançamento da tese do Big Bang, a ideia de que o nosso universo começou a partir de uma singularidade e que neste momento se está a expandir, o grande alicerce do ateísmo ruiu. Qual era o alicerce do ateísmo desde tempos imemoriais? Desde Demócrito, enquanto filósofo pré-socrático, dos poucos filósofos ateus nos tempos gregos. Qual era o grande alicerce? Era a ideia de que o mundo era eterno e, portanto, não precisava de um criador. Isto é, o mundo sempre existiu. E o que há no mundo são trocas. Há mudanças no mundo, mas o mundo sempre existiu. Portanto, o mundo que sempre existe é o mundo eterno. E aquilo que é eterno não precisa de criador. Aquilo que é eterno quer dizer que não teve um começo. Se não teve um começo, não precisa do início, não precisa de um criador. Não é? Ora, quando a ciência percebe que, na verdade, o nosso universo tem umidade, está a dizer que o nosso universo teve de ter um começo. E houve uma série de teses alternativas que se têm lançado ao longo das últimas décadas, variedíssimas teses, não vou agora chatear-vos com elas, que tentam, no fundo, ainda trazer o modelo da eternidade do mundo para dentro do Big Bang, mas que sistematicamente têm-se deparado com uma série de problemas irresolúveis. O último que surgiu foi a descoberta do teorema matemático, e cuidado com o teorema de matemático é uma espécie de verdade absoluta. Não? Os teoremas ou se demonstram que estão falsos ou que se demonstram que estão certos. Não é? Os teoremas matemáticos não são coisas que depois vai-se a descobrir um fenómeno qualquer científico e dá uma nova luz à questão. Não, o teorema é um teorema. Não é? O teorema de Pitágoras, um teorema ou está certo, ou ele foi bem calculado, ou foi bem organizado, ou não foi bem organizado. É só isto. Então, o teorema chamado Borde-Guth-Vilanken demonstra que qualquer universo que está em expansão, qualquer universo que em média está em expansão, tem de ter um começo absoluto no tempo. Portanto, não interessa que modelos é que possamos introduzir para tentar, até o modelo do multiverso, que alguns jovens aqui, e no qual eu também me incluo, se calhar já viram séries e gostam de séries de ficção científica baseadas na narrativa do multiverso, que há outros universos para lá deste, não é? Paralelos e tal. Nem essa tese consegue explicar e consegue resolver o problema do início absoluto do tempo. Porque qualquer universo que em média esteja em expansão tem de ter um início absoluto. O que quer dizer que todo modelo que inclua uma expansão em média tem de ter uma explicação. E agora, gostava de chamar a atenção para isto. Que explicação é que terá de haver para algo que cause o universo? Seja ele que modelo for, até pode ser um modelo dos multiversos. E só estou a dizer isto para quem aqui sabe o que é que eu estou a falar. Portanto, também não vou ficar muito assim do modelo dos multiversos, que nem sequer é uma tese científica. É uma especulação. Não pode ser científica porque o que é científico? É tudo aquilo que é mensurável. Ora, a tese dos multiversos, isto é, que existem universos paralelos aos nossos, já da raiz implica que não há transição entre estes universos. Logo, quer dizer que nada disto é mensurável. Se não é mensurável, não é científico. Okay? Mas é uma tese, é uma ideia, não é? Por exemplo, o amor também não é mensurável e não quer dizer que seja importante e que não exista, não é?
Mas é preciso especificar, as teses dos multiversos não é científica. Mas pronto, esclarecendo isso aqui um bocado de lado, mas depois quiserem saber mais acerca disso, podem fazer algumas perguntas. Mas, o que é que terá de ser a causa que cause o universo? Vamos lá ver. O universo, o início do universo foi também o início do espaço e do tempo. Não há tempo antes do início do universo. Não há espaço antes ou para lá do universo. Portanto, o início do universo é também o início do espaço-tempo. Que causa é que poderá ser esta? Lá está. Tem que ser uma causa que está fora do tempo e fora do espaço. O que é que a fé cristã, e não só, entende acerca de Deus? Que Deus é imaterial, isto é, Ele não está confinado a um espaço, e que Deus é eterno, isto é, Ele não está confinado a um tempo. Deus está para lá do tempo. Não é? Ora, a causa deste universo tem que estar para lá do tempo. E tem que estar para lá do espaço. Mas, só para vocês perceberem que só puxando um bocadinho pela cabeça, eu só estou a puxar um bocadinho pela cabeça, podemos chegar até à conclusão que este ser tem de ser pessoal. Isto é, este ser que está para lá do tempo e do espaço tem de ser alguma espécie de consciência. Tem que ter alguma espécie de consciência. Porquê? Porque se fosse vamos imaginar, alguma força inconsciente que estivesse para lá do tempo e para lá do espaço, quer dizer que a criação do universo teria que ser dada em qualquer momento, porque o que é que faz uma força? A força não escolhe quando exerce a força ou não. A força, por exemplo, as forças elementares da natureza estão sempre a exercer, estão sempre a ser aquilo que elas são e estão sempre a provocar aquilo que elas provocam, certo? Ora, se esta coisa que está para lá do tempo e do espaço não fosse consciente, quer dizer que aquilo que ela estaria sempre a provocar aquilo que ela naturalmente é. O que quer dizer que aquilo que deu origem ao universo não dava origem ao universo naquele momento. Isto dava origem ao universo em qualquer altura. Portanto, o universo não teria umidade. Ele seria eterno com a própria causa. Ora, a única forma de explicarmos que existe um universo com uma idade específica é que esta causa tem de ser consciente e, portanto, decidiu criar o universo naquela altura. Porque senão a única forma senão a alternativa seria que o universo tinha de ser eterno com a sua causa. Ora, a questão é que a ciência demonstra que o universo não é eterno. Tem uma idade. Portanto, esta causa tem que ser uma causa pessoal, tem que ter consciência, tem que estar para lá do tempo e tem que estar para lá do espaço. Digam-me lá se isto não encaixa na concepção que as grandes religiões monoteístas têm acerca de Deus. Encaixa. Não é? E é possível chegar a esta conclusão apenas pensando um bocadinho e usando a cabeça. Não sei se queres falar alguma coisa acerca de ciência mais. Eu lembro que podem mandar perguntas para o número que está no vosso papel. Posso dizer mais uma coisa? Sim, sim. Há uma outra área da ciência que tem dado muito que falar, que é a área da biologia. E é a área do ADN. Houve um filósofo que já morreu, Antoni Flew, foi considerado o filósofo ateu mais importante do século XX. Ele não é muito conhecido e não foi muito conhecido assim, nas ruas, digamos assim, porque na altura não havia YouTube, não é? Se fosse neste tempo ele com certeza seria conhecido. Ele foi considerado o filósofo mais importante do século XX, o filósofo ateu mais importante do século XX, porque era a área de especialidade dele e considerava de facto o maior especialista no âmbito da filosofia da religião, onde tratava o ateísmo. E ele era ateu e defensor do ateísmo. Ele mudou de perspectiva aos 80 anos. E aquilo que o fez mudar de perspectiva foi, acima de tudo, o ADN. E ele não se convenceu que, ao olhar para o ADN, se pudesse considerar que um processo meramente mecânico e causal, por mero acaso, pudesse ter dado origem ao ADN. Imaginem que vocês têm um livro, não é? E ao depararmos com o livro, nós vamos olhar para ele e vamos dizer, ok, isto é um livro de instruções, portanto, obviamente, alguém inteligente realizou este livro. Ora, o ADN é o livro de instruções da vida. É o livro de instruções da vida. Bem mais complexo do que qualquer livro, bem mais complexo do que qualquer processador informático que até agora nós já conseguimos construir. E uma das coisas que é prática comum na alternativa a acreditar que Deus existe é que o tempo pode provocar tudo. Não é? Vocês vão reparar que isto acontece muitas vezes. Ok, se eu não quero acreditar em Deus e se quero acreditar que as coisas podem acontecer por mero acaso, então o que é que eu faço? Eu digo que o tempo pode criar tudo. O problema é que, mais uma vez, com o universo com uma idade, eu já não posso esticar o tempo.
Porque o universo tem uma idade. Então eu posso calcular, eu posso fazer cálculos probabilísticos para testar as minhas ideias. Ok, eu digo, não, se nós deixarmos este copo por muito tempo, com mais algumas interações, pode sair daqui um ser vivo. Ok? Então eu vou testar essa hipótese a partir de cálculos probabilísticos. E o problema é que, hoje em dia, os cálculos probabilísticos não abonam nesse sentido. Isto é, percebendo a idade do universo, percebendo a idade do planeta Terra, eu compreendo que não há hipótese de falar de uma causa meramente caótica que tenha dado origem, um processo caótico que tenha dado origem, por exemplo, ao grande livro da vida, que é o ADN. O livro de instruções da vida, que é o ADN. Enfim, há muita coisa hoje. Até no âmbito da psicologia, também no âmbito da filosofia, a consciência, a intencionalidade. Mas, enfim, não fiquei a chatear muito com isto. Só o facto de sermos seres com intencionalidade. Ainda hoje, qualquer filosofia materialista que tenta explicar o homem apenas com base na matéria, não consegue explicar simplesmente isto. Eu estou a ver uma imagem, agora de repente eu quero dar atenção a este microfone. Eu tenho uma imagem, mas fui intencional a dar atenção a este microfone. Nem tinha nada a ver com o assunto. A filosofia materialista hoje não consegue explicar este fenómeno. Que é aparentemente um fenómeno tão simples, mas é também a raiz de sermos seres humanos. Há até alguns cientistas que brincam um bocadinho com isto, e filósofos que dizem esta é a raiz da alma, a intencionalidade. O facto de sermos intencionais. E a demonstração que somos mais do que mero corpo, somos mais do que mero cérebro. Enfim, há tanta coisa. Eu aconselho, se isto é uma área que vos interessa, aconselho-vos mesmo a arregaçar as mangas e a pesquisar. Eu acho que é um bom conselho, porque creio que a superficialidade nunca é boa. E quanto mais nós, eu creio que até foi assim contigo e poderias, não tens tempo agora, mas poderias contar a tua história, que quanto mais buscaste profundidade, mais certeza tiveste nas convicções. Eu queria sair agora um pouquinho, mas podem enviar perguntas acerca daquilo que nós falámos. Mas queria sair agora um pouquinho acerca da ciência, ou na área da ciência, e passar para uma outra área que tem as duas componentes, evidencialista, no fundo, mas também um pouco sentimentalista, que é a base da nossa sociedade, que no fundo é o sofrimento. Porquê? Porque, por um lado, evidencialista, porque se Deus é forte, totalmente forte e todo-poderoso, ele não é bondoso, ou se Deus é bondoso, não é todo-poderoso, ou simplesmente emocional, porque nós vemos aquilo que aconteceu na Nova Zelândia e só podemos pensar, ou pode-se lançar para o ar, que vendo isto que aconteceu, Deus não existe. Então, o que é que tens a dizer acerca disso? De facto, quando se fazem, daquilo que eu conheço, e também já tive a oportunidade de consultar algumas estatísticas feitas em Inglaterra e na Holanda, quando se pergunta, por exemplo, aos jovens europeus qual será o maior obstáculo para a crença em Deus, regra geral aparece sempre o problema do como é que um Deus bom pode permitir tanto sofrimento. Na Europa, essa acaba por ser a grande pergunta. Digamos, se tivesse de dividir os diversos temas que podem surgir, eu diria que esta questão só por si ocupa 50% das respostas que normalmente são dadas. Não é? É muito. Não é muito. Depois há uma série de outras questões que se dividem ali e que não há nenhuma que se destaque. Esta destaca 50%. Curiosamente, isso acontece só na Europa, que é exatamente um dos países do mundo onde sofre menos. E isto pode ser um argumento usado tanto para um lado como para o outro. Não é? Se calhar, numa perspectiva mais ateísta, podia-se dizer, pois, nos países onde sofre mais, é que as pessoas têm que acreditar mais em Deus, coitadas, porque sofre muito. Eu diria o seguinte, talvez o facto de ser nos países onde sofre menos, e repare, quando eu estou a dizer que sofre menos, não estou a falar do meu sofrimento pessoal, eu não vos conheço. Se calhar vocês passaram por coisas horríveis, vocês estão aqui. Eu não estou a falar de vocês, estou a falar em média. Quando eu comparo em média o que sofre na Europa, por exemplo, o que sofre em África, em média aqui na Europa sofre-se muito menos. Mas eu não estou a falar de casos específicos em que vocês passaram por terríveis sofrimentos. Não estou a falar disso, estou a falar em média. Eu até diria que se calhar, porque temos um continente onde estamos habituados a sofrer em média pouco, se calhar já não estamos habituados a ser resilientes. E por isso é que colocamos o sofrimento como obstáculo à crença em Deus.
Se vocês fizessem essa questão na Ásia ou em África, ou até na América Latina, isso nem sequer faria sentido. Ok, então vamos... mas vamos abordar, porque estamos na Europa, então vamos abordar o assunto aqui. O problema do sofrimento é um problema complexo. Mas eu sei que isto não vos vai ajudar a nível emocional, mas deixem-me só dizer que, por exemplo, em filosofia, deixou-se de abordar o problema do sofrimento para dizer que Deus não existe. E vou explicar como é que isto aconteceu. Em filosofia, houve a tendência de tentar demonstrar que a ideia de Deus, principalmente a ideia que as grandes religiões, a judaica, a cristã e a muçulmana têm de Deus, não poderia ser possível, porque seria uma ideia ilógica. Porquê? Aquilo que basicamente tu falaste. Se Deus é bom, mas Ele é todo poderoso, então Ele não só quer evitar o sofrimento, como tem o poder de evitar o sofrimento. Ora, se há sofrimento, isso em si seria a demonstração que não pode existir um Deus bom e um Deus omnipotente. E, claro, omnipresente, porque poderia fazer isso em qualquer lugar, não é? Em todo lado. Em filosofia, esse argumento foi abandonado. E foi abandonado porquê? Porque percebe-se que mesmo um Deus bom, omnipresente e omnipotente, pode sim ter de permitir o sofrimento. Pode. E vou tentar explicar isto de forma mais resumida possível. Há coisas que nós dizemos com a língua, sons que saem da nossa boca, que às vezes parece que têm sentido, mas não têm sentido nenhum. Vou-vos dizer uma coisa dessas assim. Quadrado circular. Quadrado circular. Reparem, eu peguei em duas expressões que têm sentido, quadrado e círculo, as duas expressões têm sentido, mas juntei-as numa mesma frase e atirei-as para o ar. Quadrado circular. Mas quadrado circular significa alguma coisa? Não. Porque não há quadrados circulares. Ou uma outra. Se Deus é omnipotente, então Ele pode fazer uma pedra tão grande, tão grande, tão grande, tão pesada, tão pesada, tão pesada, que nem Ele consegue levantar. Mais uma vez, eu lancei palavras ao vento, mas que não significam nada. Reparem, eu juntei duas questões. Foi omnipotência, posso tudo. Mas posso tudo, então se posso tudo, posso fazer uma pedra tão pesada que eu não consigo levantar. Mas estas duas coisas são contraditórias. Isto são duas coisas que não fazem sentido. É a mesma coisa que o quadrado circular. Isto é, a frase pode parecer que tem sentido, mas não tem sentido nenhum. Ou, por exemplo, sei lá, totalmente careca com tranças. Não é? Não é? Há coisas que... Pode ser na barba. Só se for tranças na barba, isso pode. Com tranças no cabelo. Pode ter, totalmente careca, pode ter tranças no cabelo se o cabelo não for dele. Ou então não é totalmente careca, temos de escolher. Não é? Portanto, porquê é que eu estou-vos a falar disto? Reparem, para nós sermos seres morais, e agora vou conectar com o problema do sofrimento, para nós sermos seres morais, a possibilidade de fazermos mal a inocentes tem de existir. Volto a repetir. E vou repetir de outra maneira. Não há alternativa entre existência de seres morais e existência ou possibilidade de sofrimento de inocentes. Porque reparem, a questão que me foi aqui colocada acerca do sofrimento, e quando ela é colocada, nunca é sofrimento para aqueles que merecem sofrimento, porque isso ninguém tem problemas com isso. Ninguém tem problemas com o sofrimento que as pessoas merecem. Qual é o nome que se dá a isso? Justiça. Exatamente. Ninguém tem problemas com a justiça, não é? Se eu disser assim, aquele aconteceu-lhe ali uma coisa horrível. Mas foi ele que provocou. Ninguém tem problemas com isto. Porque isto é justiça, não é? Nós temos problemas com o sofrimento de inocentes. Aí é que reside a verdadeira estupefação. É sofrimento de inocentes. Ora, voltando a esta questão. Nós só somos seres morais se tivermos a possibilidade de fazermos mal a inocentes. Um ser que as suas más decisões não têm consequências nenhumas não é um ser moral. Não existem seres morais se as minhas decisões não tiverem consequências. Não só para mim, como para o outro. Reparem, se fosse só para mim, então também eu não era um ser moral, porque eu faço o que eu quiser comigo. Isto é uma coisa que hoje em dia as pessoas compreendem muito bem. Não é? Vamos imaginar que eu sei lá, dava uma pancada que eu quero voar, mas não tenho asas. Mas eu prefiro, sei lá, voar nem que seja por uns segundos e morrer logo a seguir,
do que não voar. Então atirava-me de um edifício abaixo. Não era para me matar, é para querer voar. Parem, eu faço o que quiser comigo. Não é? Se as minhas consequências, aliás, se as minhas decisões tivessem só a ver comigo, não havia moralidade nenhuma. Eu sou um ser moral porque as minhas decisões têm consequências com outros. Assim como todos aqui nesta sala. Então Deus, segundo a perspectiva cristã, ao criar os seres humanos, decidiu criá-los com esta característica de serem seres morais. E, portanto, a possibilidade do sofrimento de inocentes tem de existir. Isto é muito duro. Mas será que vocês prefeririam não ser seres morais? Estamos numa cultura que eu sei que às vezes as pessoas preferiam ser meros animais, a não ter que tomar nenhuma decisão moral. Mas eu ainda assim acredito que é bom nós termos seres morais. E ainda assim acredito que o ser humano, se não fosse um ser moral, seríamos piores. Piores no sentido da nossa qualidade enquanto seres humanos. Que aquilo que nos dá a característica de sermos humanidade é o facto de sermos seres morais. A possibilidade de termos de fazer, a necessidade de termos de fazer decisões e dessas decisões às vezes criarem mal. E agora vocês podem dizer, então e o mal que é criado por terremotos e o mal que é criado... Mas vocês reparem, às vezes a nossa cultura quer uma resposta, mas não liga àquilo que, por exemplo, no meu caso, que sou cristão, não liga àquilo que a fé cristã diz. Porque o que é que a fé cristã diz acerca da nossa relação atual com Deus? É que há uma separação. E a nossa cultura, quando faz a pergunta acerca do sofrimento, não olha para o que é que a fé cristã diz. Faz a pergunta no geral. E pensa numa forma em que, ok, eu existo, eu não pedi para existir, apareci aqui no mundo e, portanto, se Deus existe, Ele tem alguma responsabilidade para comigo. É mais ou menos assim que se pensa, não é? Mas o que a fé cristã diz é que eu estou desligado de Deus. Ou seja, pelo nosso pecado, pelo facto de nós não fazermos as escolhas morais devidas, nós e os nossos pais, e os seus pais, e os seus pais, e os seus pais, a humanidade separou-se de Deus. Então já nascemos nesse contexto. Isso provoca o quê? Ignorância. Isso provoca ignorância. E muitas pessoas, obviamente, vivem em zonas e foram viver para lá levadas pela ignorância porque não sabiam que podiam morrer. Há pessoas que vivem em cima de faixas de placas tectónicas e se calhar não têm consciência que podem morrer. Mas eu dou-vos um exemplo. Vamos imaginar que eu e a minha família vamos viver para o centro de Lisboa, para a Baixa. Vocês lembram-se o que aconteceu em 1700? Lembram-se? Não, sabem? Em 1755, não é? Exatamente. Metade de Lisboa ruiu. Vamos imaginar que eu vou viver para lá. E agora vou-vos dar assim o exemplo mais... Eu tenho uma filha com 1 ano e meio, portanto, muito pequenina. Vamos imaginar que nós vamos viver para lá e acontece um terremoto. E a minha filha morre debaixo dos escombros. Vocês acham que eu tenho direito de culpar Deus? Porque eu sei que Lisboa corre esse risco. Eu sei. As pessoas que vivem na Califórnia sabem neste momento. Por exemplo, o Haiti. O país todo foi devastado. Deus é culpado porquê? O país está devastado por causa da pobreza. Porque os edifícios que estão lá construídos não são construídos para aguentar terremotos. E toda a gente sabe que vive em cima de uma zona de terremotos. O tsunami de 2004. Aqueles países não tinham detectores de tsunamis, ou seja, de avisos antecipados de tsunamis, como têm os países ricos. Então o problema é Deus ou é a nossa economia que gera regiões completamente pobres comparadas com outras regiões completamente ricas? E, portanto, uns têm tudo e outros não têm nada. Uns têm avisos de tsunami, avisos de tudo e mais alguma coisa, e outros não têm rigorosamente nada. Mas o dinheiro existe. O culpado é Deus ou será que nós é que devíamos fazer alguma coisa e não fazemos? Isto o problema é complexo. O problema é muito complexo. Mas pronto, enfim. Aliás, posso só fazer aqui um exercício? Posso fazer aqui um exercício com esta plateia? Já fazer um exercício convosco. Eu, se fosse Deus, eu claramente retiraria alguns males. Porque parece que há um excesso de mal no mundo. E eu vou ser sincero, a mim parece-me. Ninguém está a dizer que não. Alguém que teria aqui a coragem de falar aqui ao auditório ou não? Alguém que acha, sim, eu tenho a coragem de dar a minha opinião. Pode levantar o braço no ar, só favor que eu quero saber. Aqui, lá atrás, mais uma. E que é pelo menos 3 ou 4 pessoas. Eu já vi, mas não é preciso estar com o braço este tempo todo. Só depois provoca cãibra.
Vá, não acredito, só uma pessoa corajosa, vá lá. Mais outro. Mais 2 ou 3, rápido. Pronto, vá, mais outros. Mais 2, vá. Outro e um último. Bem, ficamos com estes 3. Ok. Eu, se fosse Deus, e eu não estou a brincar, isto é sério. Eu criaria um mundo, pelo menos, que não tivesse a possibilidade da tortura. Okay? Eu criaria um mundo que pelo menos não tivesse a possibilidade da tortura. Lá atrás, se você fosse Deus, que mal é que retiraria ao mundo? De todo o sofrimento que existe, imagine que fosse na posição de Deus e dizer, e pelo menos este sofrimento eu não permitiria. O quê? Qual seria? Ou seja, as crianças pelo menos deveriam ter a capacidade de não adoecer. Não é? E morrer. Sim. Doenças mortais. Ok, sim, faz sentido. Aqui. Mas pode ser. A ignorância. Portanto, as pessoas pelo menos saberiam tudo e, portanto, qualquer decisão que tomassem era uma decisão sempre bem informada. Ok. A impossibilidade de alguém ter o poder de tal ordem que consegue governar vários setores de uma população, ou um país inteiro, ou até mais. Okay. Eu gostava de fazer o seguinte exercício convosco. Imaginem agora que o mundo onde nós estamos... Qual foi o mal que eu disse que... Agora fiquei a pensar no vosso, esqueci-me do meu. A tortura. Agora imaginem um mundo onde era impossível a tortura e nós nem sequer sabíamos que a tortura existia. Ou seja, tinha sido criada dessa maneira. A tortura não existe. Portanto, nós nem sequer sabíamos que a tortura era o mal possível. Gostaria de vos perguntar se vocês ainda assim não ficavam incomodados. Não há tortura. Mas também não sabem que poderia haver tortura. Já nasceram no mundo assim. Sem tortura, sem possibilidade de tortura. Vocês acham que não fariam ainda a pergunta sobre como é que Deus existe e há tanto sofrimento? Fariam ou não fariam a mesma pergunta? Fariam. Porque eu nem sequer saberia que a tortura não existe. E há uma série de outros sofrimentos. Agora imaginem um mundo que, logo na sua criação, era impossível as crianças terem uma doença que pudesse, por exemplo, falecer. Quer dizer que a gente nem saberia que isso era um mal possível. O mundo onde apareceria assim já não seria possível. Nós nem sequer saberíamos, ao crescer ou ao nascer, que isso era possível. Ou outro mundo onde sabíamos mesmo tudo e as decisões que tomássemos eram sempre decisões conscientes. Não é? Portanto, nem sequer iríamos saber que teria sido possível existir um mundo com a ignorância. Agora imaginem um mundo onde não há ditadores. Imaginem um mundo onde não existia nenhuma destas 4. Imaginem um mundo onde estes 4 males nem sequer estavam lá como hipótese. Vocês ainda assim acham que não iríamos fazer a pergunta sobre Deus? A questão é esta. Nós não sabemos se Deus limitou algum tipo de mal. Vamos, mesmo para aqueles aqui que não acreditam em Deus, façam, por favor, o seguinte, eu peço-vos. Este exercício. Vamos imaginar que Deus existe. E vamos imaginar que Deus criou todas as coisas. Nós não sabemos se esse Deus, de facto, retirou algum tipo de mal. Porque o mundo em que nascemos já é este. Então, o pior dos males é aquilo que é para nós o pior dos males. Entendem? Mas se calhar Deus até limitou o mal e nós não sabemos. Se calhar, será que Deus deveria ter limitado mais mal do que... Não. Será uma pergunta a fazer a Deus, quando estivermos com Ele. Mas nós não sabemos se de facto Deus limitou o mal do mundo ou não, porque é impossível saber. E para este exercício que aqui fez convosco, espero que vocês tenham percebido isso. O que estamos a falar, no fundo, é a nossa capacidade de perceber, ou seja, de sermos seres morais e percebermos aquilo que fazemos, as decisões que tomamos, e isso tem claramente consequências. E a minha pergunta seguinte tem a ver com esta questão da moralidade. Como é que fica a moralidade se Deus não existir? Ou seja, se não existisse, agora fizeste o exercício de vamos imaginar que Deus existe. Vamos imaginar que Deus não existe, agora o oposto. Como é que fica a questão da moralidade do homem e mulher?
sem dúvida que hoje percebemos que para ser uma pessoa boa eu não preciso de acreditar em Deus. Não é? Quem é que aqui conhece pessoas que não acreditam em Deus? Vamos fazer outra pergunta. Quem é que aqui conhece pessoas que na sua prática de vida não há nenhuma forma religiosa, ou seja, não vão à igreja, nem oram, nem... Quem é que aqui conhece pessoas que não incorporam nenhuma forma de espiritualidade na sua vida? E os seus filhos também... Eu estou a achar muito poucas mãos. Acho que todos nós deveríamos levantar, mas a não ser que vocês vivam em bolhas, mas está bem. E agora, quem aqui conhece assassinos e ladrões mesmo muito maus que a gente foge cada vez que olha para eles? Quem aqui conhece? Eu só fiz assim para vos enganar. Por acaso não, foi porque eu é que me enganei. Curioso. Estão a ver a diferença de mãos? Quer dizer que a pessoa para ser boa não precisa de acreditar em Deus. Okay? A pessoa para ser boa não precisa de acreditar em Deus. Portanto, aquilo que eu vou dizer a seguir não tem nada a ver com identificar a bondade ou não de uma pessoa com a sua crença. Que a pessoa pode ser boa independentemente das suas crenças. Okay? O problema não está em se a pessoa é boa ou não. O problema está em o fundamento da moral. E hoje vivemos tempos em que isso vai ter que ser colocado. Porquê? Se vivemos com culturas tão distintas, quem é que tem a razão aqui nisto? A nível das suas práticas. Dou-vos o exemplo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Porquê é que o homem há de ter o direito à vida? Há alguma essência em nós que obriga o outro a respeitar a minha vida? Por exemplo, há uma prática, há uma ideia moral muito comum nas nossas sociedades, que é os limites da minha liberdade terminam onde começam a tua. Ou, pois isto de outra maneira, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser até chegar à vontade contrária de outra pessoa. Se a outra pessoa não quer que eu lhe faça qualquer coisa, então eu não devo fazer. Mas porquê? Não pensem que eu sou algum monstro. Só que eu sou da área de filosofia, então eu questiono tudo. Mas, a sério, perguntem lá porquê. Nós sabemos que os nossos governantes, desde os reis, até governantes legítimos, muitas vezes têm que tomar decisões onde essas decisões implicam que nós tenhamos consequências que nós não gostemos. Olhem, cuidado, deixa-vos dar uma coisa. O que é democracia, se não a imposição da vontade da maioria à minoria? A democracia é a imposição da vontade da maioria à democracia. Então eu vou dizer que isso é um mal? Então por que razão é que eu não posso impor-te a ti alguma coisa que tu não queiras? De onde é que vem essa ideia? Quais são os fundamentos da nossa moralidade? No fundo é isso que eu estou a perguntar-vos. Porque para tudo, eu posso sempre ver em relação ao outro ângulo. E perceber que há sempre justificações para. Não posso... todas as pessoas têm direito à vida. Depende. Então qual é o fundamento da Declaração Universal dos Direitos do Homem? Qual é? Está escrito nas estrelas? Vem lá dizer, o homem tem direito à vida. Então vem de onde? Este é que é o grande problema da moralidade. E sinceramente, esta é uma das grandes razões para se poder dizer que Deus existe. Vamos imaginar a questão do sofrimento, novamente. A questão do sofrimento pode-se inverter. Se eu acho que existe mesmo mal no mundo, mas é mesmo mal no mundo, eu estou a dizer que há uma separação objetiva entre bem e mal. Não é? Porque se for subjetivo, então pode dizer, eu acho que Deus não existe porque existe este mal no mundo. Mas isso é objetivo ou é subjetivo? Não, isto é subjetivo, isso sou eu que penso. Pronto, isso não tem relevância nenhuma para a existência de Deus. Não é? Quando as pessoas dizem, eu acho que Deus não existe por causa deste mal, o que elas estão a dizer é, este mal é um mal objetivo. Não é só para a minha opinião. É um mal objetivo para mim, é um mal objetivo para toda a gente. E por causa deste mal objetivo, eu acho que Deus não existe. Portanto, temos que perguntar qual é a raiz para se dizer que aquele mal é objetivo. Qual é a raiz para nós distinguirmos objetivamente o bem do mal? E agora até acrescento, sem Deus, sem uma referência absoluta, transcendente à nossa imanência, onde é que eu vou buscar um referencial objetivo para a diferença entre bem e mal?
Há uma história que eu nunca mais esqueci e costumo contá-la nestes casos para demonstrar como é que a moralidade é tão volátil se eu não tiver nenhum fundamento. Que é a seguinte, a nossa rainha Luísa de Gusmão, que foi rainha, já não lembro qual foi o nome exato dela enquanto rainha, mas ela era mulher de Dom João IV. Dom João IV, exatamente. Quando foi a Revolução de 1640, o nosso rei perguntou, ainda antes de ser rei, perguntou à duquesa, olha, vamos rebelar-nos contra os espanhóis. Isto pode dar certo e vamos ser reis. Pode dar errado e cortam-nos a cabeça. O que é que tu queres? O que é que tu achas que podemos fazer? Isto pode ser um mito, não é? Naquele tempo não estou a ver se calhar um homem a perguntar assim a opinião da mulher, mas tudo bem. Pode ser que de facto Dom João IV fosse assim tão interessado na opinião da mulher, pode ser. Naquele tempo, não é? E Luísa de Gusmão responde, eu prefiro ser rainha por um dia do que duquesa toda a vida. Prefiro ser rainha por um dia do que duquesa toda a vida. Já pensaram bem no tipo de moralidade que isto representa? Vamos imaginar que eu, sei lá, vou roubar o banco, quer ser rico. Vou roubar um banco e alguém diz, mas tu podes ser preso. Eu digo, eu prefiro ter milhões por um dia e aguento bem com a hipótese de ser preso. Aliás, há pessoas que fazem isso. Qual é a base para eu chegar ao... Se eu dissesse isto aqui, o que é que tu me dirias já agora? Eu opto pela segurança. Optas pela segurança? Eu sou muito calculista. Mas eu não. E então? Como é que tu me demoves? Se eu não opto pela segurança, como é que tu me demoves desta minha ideia moral? Vou acrescentar aqui mais um outro tipo de moralidade que é para tornar isto mais difícil. Eu prefiro fazer com que a minha família viva bem e sou corrupto até dizer chega, eu dou facadas nas costas a quem tiver dar facadas nas costas, a quem tiver ser, mas ao menos meto a minha família lá. Primeiro estou as minhas mulheres e os meus filhos. As minhas mulheres não. A minha mulher e os meus filhos. Já que é só uma. E a minha mulher. Isso depende da moralidade, não é? Lá está. Portanto, imaginem que eu digo, primeiro está a minha mulher e os meus filhos. E o resto das pessoas para mim não me interessa. E esta é a minha moralidade. O que é que tu me dirias para dizer que eu estou errado? Ou para até me demover? Hoje em dia? Sim. Hoje em dia é difícil dizer isso. Aliás, nós geralmente, se formos um exemplo tão extremo, rapidamente acusamos. Acusamos isso porque é isso que acontece no nosso país. Às vezes. É isso que acontece no nosso país, é isso que nós condenamos. Pois. Mas nós temos este senso geral de que isso está errado. Mas porquê? É muito está difícil, mas é muito difícil nós podermos justificar, principalmente aprofundar o porquê disso estar errado. Está errado porque a lei diz que está errado. Então as leis não se mudam, não é? Está errado agora, pois a lei muda, já não está errado depois. Quer dizer, e por que razão é que eu tenho que seguir? Essa é outra, por que razão, moralmente, eu sou obrigado a seguir a lei. Ninguém escolhe o piso onde nasce. As mulheres árabes, às vezes, que tentam lutar contra, principalmente aquelas que lutam contra a violência doméstica, que também existe aqui, mas uma violência doméstica mais extrema, como atirar ácido para a cara, etc., como às vezes acontece em alguns países muçulmanos, e atenção, não incluam todas as mulheres árabes aqui, porque algumas mulheres árabes ainda gostam muito de viver nos países onde estão, por outras razões, e não têm que lidar com a beleza exterior, etc., porque estão tapadas e gostam disso. Portanto, mas para aquelas mulheres que de facto sofrem, portanto, naquelas culturas árabes onde é perfeitamente normal encher a mulher de pancada, etc., e cuidado, aqui também, pelos vistos, também acontece, não é? Mas será mais num caso de imediato onde o homem usa da sua violência num determinado momento e depois mata a mulher, o que é uma situação grave aqui em Portugal. Mas vamos imaginar, pronto, mesmo aqui em Portugal, porque é que eu fui buscar as mulheres árabes? Porque aqui também acontece casos desses. Vamos imaginar que nesses casos assim, nós achamos, já sei porque é que fui buscar as mulheres árabes, porque em algumas culturas isto é prática comum. E as mulheres nasceram naquele contexto. E achamos que as mulheres têm direito de dizer basta e de, sei lá, fugirem do país. Não achamos que elas têm direito. Mas se a moralidade vier da cultura, então se ela nasceu naquele contexto só tem a de abochar. Pronto. Desculpa a palavra, que é mais calão. Só tem a de submeter-se. Não é? Houve uma juíza alemã que
inocentou um agressor, precisamente por causa de ser muçulmano. A juíza disse mesmo, dentro desta cultura é normal o marido bater na mulher. Portanto, a mulher não tem nada que se queixar. Houve uma juíza alemã que fez isto. Aí há uns 10 anos atrás. Ou menos. Se a moralidade vem da cultura, então nós só temos é que nos submeter à cultura. Eu não acredito nisso. Porque eu sou cristão, eu acredito que há uma raiz para a moralidade. E, portanto, quando nós defendemos a diferença entre bem e mal, e que isto não é subjetivo, isto é objetivo. Porquê? Porque existe um ser consciente para lá da imanência, um ser na transcendência. E este ser que criou todas as coisas, ele consegue saber e distinguir o bem e do mal, e deu-nos essa capacidade, e deu-nos essa característica. E precisamente é que nós somos seres morais. Temos uma voz cá dentro de nós de deves fazer isto, não deves fazer aquilo. Não é? Que nos dá consciência. Os cristãos, entre aquilo que acreditam e aquilo que fazem, são coerentes. Porque eles acham que existe uma raiz para a objetividade moral. Agora, se Deus não existir, se não há raiz para a objetividade moral, onde é que está a coerência? De eu defender X, mas depois não dar nenhuma base. Eu vivi alguns anos na Guiné-Bissau, e na Guiné-Bissau é um país onde se pratica a excisão feminina. É um problema complicado, não é só na Guiné-Bissau que se pratica isso, em muitos países africanos e muçulmanos também se pratica. Mas, e lembro perfeitamente de conversar com algumas pessoas e ver a incoerência. Pessoas que não acreditavam que havia base para a moralidade, mas depois lutavam veemente contra a excisão. E às vezes fazias a pergunta, mas explica lá. Se tu achas que não há base para a moralidade, que a moralidade, no fundo, a base é cultural, não é? A cultura é que cria a moralidade. Mas depois tu estás a lutar contra a excisão. Se a excisão é prática comum de alguns povos, deixá-los. Se é prática daqueles povos, deixá-los. Quem estás a lutar contra isso? Quem acredita em Deus, na verdade, até dá-lhe uma visão que lhe permite ser revolucionário até. Porque vai contra aquilo que é instituído. Porque acredita numa moralidade objetiva. É interessante, e se pudesses comentar um pouco isso. Vivemos tempos na Europa, somos talvez como nunca pró-causa. Certo. E talvez como nunca céticos. Exatamente. Quem pensa que as culturas são coerentes, engane-se. Ou está enganado. Desengane-se, neste caso. Porque está profundamente enganado. Às vezes, dentro das culturas, nós transportamos incoerências impressionantes. Incoerências incríveis. Essa é uma delas. Na Europa, nós percebemos a urgência da causa, e há várias causas por aí, não é? Mas vivemos um momento onde não há uma base objetiva para as causas. Bem, tirando o ambiente. Porque aí a base objetiva é, estamos todos a viver aqui. Portanto, aí será mais ou menos objetivo. Não é? Ninguém, como eu ouvi no outro dia uma criança dizer, ninguém vai viver em Marte. Não é? Como todos vamos ter que lidar com este planeta. Mas mesmo aí, é interessante, por exemplo, os russos e outros, há países que até estão a bater palmas contentes com as mudanças climáticas. Vão ficar com mais terras aráveis, vão ficar com mais recursos, porque vai haver gelo, vai haver uma série de terreno disponível para se viver, para se criar cultivo, para desenterrar de lá o petróleo lá de baixo e todos os recursos minerais. Portanto, até nessa causa depende muito da perspectiva. Porque há países que vão beneficiar com as alterações climáticas, desde que elas não sejam muito graves, sejam só um bocadinho, não é? Portanto, isto também aí pode ser complicado, não é? Eu já perdi o tempo. Não sei se calhar temos de terminar aqui esta parte. Sim. Fizeram uma pergunta e eu gostava de a colocar, e depois eu gostava de ainda fazer mais uma. A pergunta tem a ver com o grau, se existe, qual o grau, se existe, de concordância cronológica entre a ciência e a Bíblia. E de que forma se concilia a cronologia apresentada pela ciência e pelos dados bíblicos, assumindo a Bíblia como palavra do próprio Deus. Ok, a pessoa que fez a pergunta, muito provavelmente, consegue pegar em Gênesis e definir uma clara cronologia. E eu percebo que há essa interpretação. Se tiver essa interpretação, então os atuais dados científicos não são compatíveis. Okay? Lá está, não são compatíveis. Eu nem sei qual é a cronologia que a pessoa que fez essa pergunta coloca. Mas depende. Porque deve estar-se a basear, obviamente,
no primeiro capítulo de Gênesis, tem que ser o primeiro capítulo de Gênesis, estamos a falar da origem do universo. Não é? Eu diria que é muito difícil fazer uma cronologia a partir do primeiro capítulo de Gênesis. Muito difícil. E lembre-se que o Big Bang, uma coisa é evolução biológica, outra coisa é o desenvolvimento da astronomia. Da astronomia não, dos astros, do universo. O cosmológico. Outra coisa é biologia, outra coisa é cosmologia. Eu tenho muitas dúvidas que seja possível fazer uma cronologia a partir de textos tão vagos como são Gênesis 1, Gênesis 1, 2. São dos textos mais vagos que eu já li nas Escrituras. E as Escrituras também têm coisas vagas. Isso é perfeitamente normal. Não é? Às vezes as Escrituras falam de coisas muito gerais. E não é para se retirar dali alguma coisa muito específica. É para se retirar coisas gerais e não coisas específicas. Não é? Agora, quem acha que consegue estabelecer uma cronologia específica a partir de Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2, ao ponto de dizer que o universo não pode ter X milhões de anos, normalmente as grandes questões que se colocam é em relação à Terra, não em relação ao universo. Claro que a idade do universo vai influenciar depois aquilo que se considera a idade do planeta Terra. Não é? Tudo isto está implicado. Mas, lá está, vamos arregaçar as mangas e vamos ver. Não é? Deixa-me só dizer o seguinte. Quando surgiu a tese do Big Bang, curiosamente, a maior parte dos cientistas ateus juntou-se, isto não estou a inventar, é mesmo real, juntou-se para tentar lançar hipóteses alternativas. E eles próprios dizem, está documentado, porque é que eles fizeram isso? Porque aquilo cheirava-lhes a Gênesis. Repara, não sei o que estou a dizer, eles é que disseram isso. Sim, em termos de até da própria arqueologia seria... mas isso é já o planeta Terra. Sim, isso é diferente. A geologia do planeta Terra, etc. Exatamente. Bastante longo, que nós podemos até... um dia voltar a ele. Eu gostava de terminar com uma pergunta assim um pouco geral. Se existem outros indícios ao longo da história sobre a existência de Deus? Quer dizer, claro, sim. E como já não há muito tempo, eu gostaria pelo menos apontar um que é muito específico e que tem a ver com a minha fé. Apesar de eu estar a falar de indícios muito fortes para a existência de Deus, que a ciência nos dá, que a lógica nos dá, etc, 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 eu tenho que vos confessar que o meu caminho para Deus, na minha fé, foi feito um pouco de forma diferente. Eu não fui das grandes evidências gerais para Deus, mas fui de uma evidência específica para Deus. Qual foi essa evidência específica? Foi Jesus Cristo. Eu estou a falar do meu percurso pessoal. Foi a partir da pessoa de Jesus que, digamos, as portas da transcendência se me abriram. Curiosamente, apesar de eu estar a falar disto aqui, na minha vida pessoal foi mais esse o percurso, não é? Que é um percurso também que eu poderia dizer que teve a ver com um fenómeno histórico. Eu não nasci numa família cristã, mas recebi o Evangelho muito cedo, digamos assim, eu cresci com as duas realidades, com a realidade cristã da igreja que eu ia ao domingo, mas depois em casa eu não tive uma educação cristã. Não estou a dizer que não tivesse uma educação com bons valores. Foi uma educação religiosa em casa, não é? Os valores foram muito bons, nos quais eu fui educado. Não era uma educação religiosa, não era uma educação até mais propriamente dita de fé cristã, não é? Mas ia ao domingo à igreja, com a minha avó. E depois, não vou contar agora a história da minha vida, só para contar um pormenor. Quando eu cheguei à faculdade, eu estava disposto a abandonar a minha fé, por diversas razões, estive mesmo disposto a abandonar a minha fé, e aí, o que fez realmente diferença foi a pessoa histórica de Jesus Cristo. Entre outras coisas, houve outras coisas que também fizeram a sua diferença. Houve outras coisas que eu acredito que Deus usou para fazer a diferença na minha vida. Não é? E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, eu acho que ninguém fica indiferente. E porque há um dilema que Jesus Cristo ainda comporta, que é, se de facto é verdade que ele disse o que os evangelhos apontam, ou seja, se de facto Cristo disse o que disse, nomeadamente ter-se apresentado como uma espécie de Deus, nós temos aqui um dilema incrível. Qual é o dilema? O dilema é, ou este homem está doido, ou ele é Deus. Já o grande escritor C.S. Lewis dizia isso.
Só que o problema é que nós não conseguimos dizer que Jesus Cristo estava doido. Porquê? Ao ler os Evangelhos, nós percebemos que ele, se fosse rotulado a alguma coisa, não seria loucura. Seria de um, sei lá, grande mestre da moral, por exemplo. Um grande mestre da espiritualidade. E até ateus a lerem Jesus Cristo, não é? A lerem os Evangelhos, percebem que não podem concluir que Deus estivesse louco. Ou, aliás, que Jesus Cristo estivesse louco. O que deixa aqui num dilema, deixou-me a mim num dilema, pessoal, que é, qual é a minha conclusão acerca deste Cristo? E claro, eu já tinha tido todo o meu background de fé cristã a partir da escola dominical, etc., que obviamente me ajudou nessa fase. E de vivência também, na igreja. Mas eu percebi claramente que eu não consegui contornar essa questão. Diante da figura de Cristo, que quando ao ler os Evangelhos, mais do que eu confrontar Cristo, parece que Cristo me confrontava a mim, é isso que acontece ainda hoje quando eu leio os Evangelhos, eu não consegui. Eu percebi que ele era de facto muito bom a nível da moralidade, a nível da ética. Ainda hoje a nossa ética europeia, em grande medida, está baseada nos ensinamentos deste homem. Não é? Curioso, apesar de já vivemos numa sociedade pós-cristã, boa parte da nossa cultura europeia ainda vive com base na dimensão ética cristã, e mais especificamente jesuânica, de Jesus, e também percebi que não poderia concluir que ele estivesse louco, precisamente por causa disso. Ele pareceu-me sempre uma pessoa profundamente saudável e sã mentalmente. Então, o que é que eu poderia fazer diante do facto de ele se apresentar como Deus para mim? De ele se apresentar como, por exemplo, aquela frase quase que horrível, dizer que quem não o seguir, não é? Se eu preferir algum elemento da minha família a ele próprio, então eu já me estou a perder. Isto é muito radical dizer-se uma coisa dessas, é muito arrogante, não é? O que é que a pessoa faz com a arrogância de Jesus Cristo? Às vezes nós apresentamos Jesus Cristo só pelo seu lado polido, não é? Uma figura muito polida. Jesus Cristo tem afirmações acerca de si próprio muito arrogantes. Aliás, há um autor que chama a atenção uma coisa que eu acho muito interessante, que é, quando vocês comparam Jesus, por exemplo, com Maomé ou com Buda, Maomé apontou para quem? Maomé não apontou para ele próprio. Maomé apontou para outra coisa que não é o próprio. Neste caso, Alá. Buda também nunca apontou para ele próprio. Apontou para a sua experiência, isto é, apontou para o seu caminho. Mas quando nós lemos Jesus, nós percebemos que Jesus Cristo aponta para ele próprio mesmo. Ele não está a apontar por uma filosofia de vida. Ou não está a apontar por uma prescrição ética para nós nos comportarmos bem. Isso está lá incluído. Mas ele está a apontar para ele próprio. E eu não soube lidar com isso. Aliás, lidar com isso foi tornar-me cristão. Foi a forma que eu foi tornar-me cristão. Mais do que isso, foi decididamente tornar-me cristão. Deixar de brincar, deixar de brincadeiras, não é? E tornar-me realmente convicto na minha fé. Portanto, aí foi a partir da figura de Jesus Cristo. E portanto, eu até às vezes não sei o que é que eu hei de aconselhar. Se é pensar acerca destes grandes temas acerca de Deus, ou se é aconselhar a pessoa, se está com dúvidas acerca de Deus, que se confronte com a pessoa de Jesus Cristo. Pelo menos isso. Se confronte com a pessoa de Jesus Cristo. E depois veja o que é que isso dá. E eu creio que nós terminamos no ponto certo para passar para fazer um pequeno intervalo e passar para a próxima palestra, porque a próxima palestra é um pouco sair destes argumentos, ou seja, da plausibilidade da existência de Deus, que nós percorremos brevemente sobre estes grandes temas, para a relevância. No fundo é falar sobre, sim, ok, existem argumentos que podem justificar a existência de Deus, mas o que é que isso representa na minha vida? Então nós vamos fazer aqui um breve intervalo, 5 minutos também, esticar as pernas, ir à casa de banho, beber uma água, um café, e voltaremos para aqui daqui a 5 minutos para falar da relevância da existência de Deus. Que será uma parte mais curta.